Chegamos ao programa número 21, nosso episódio 21 dos pensamentos do isolamento. Muita gente me pergunta assim, Zé, quando acabar a quarentena, o isolamento, vai continuar os pensamentos? Quando acabar eu devo continuar com os vetores, que saem uma vez por semana. Vai todo mundo sair de casa, eu também. Então nós vamos ter o nosso programa semanal retornando. Aliás, já retornamos aqui, né? Já estamos com vários pensamentos, ideias que vão renovando um pouco a nossa cabeça. Para você que está chegando agora, nós estamos passeando pelo Sermão do Monte. Nós não estamos fazendo um estudo sistemático do Sermão do Monte, mas tirando alguns pensamentos daquilo que Jesus falou, do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre cumprir a lei. Nesse trecho do Sermão do Monte que Mateus entra agora, ele começa a demonstrar Jesus fazendo um embate com o pensamento vigente naquele momento religioso do judeu. Os escribas e os fariseus mantinham o povo debaixo de um tacão muito pesado, um fardo muito pesado de se carregar. Cumprir os 613 mandamentos, e isso era um peso. E eles viviam no estrito cumprimento da lei, como se a maneira dos escribas e fariseus interpretarem a lei fosse a única maneira de se interpretar a lei. O interessante é que tem muita gente hoje que vive no pode ou não pode. Esse vai ser o assunto que vai percorrer os nossos próximos episódios aqui. Mas eu quero ler para vocês o verso 17. Nós chegamos no verso 17 do capítulo 5. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus, e aquele, porém, que observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu vou até aqui, até o 19. Muito legal. Quando Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, nós precisamos parar um pouco para pensar o que significa essa palavra. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? Tem até uma piada interessante, eu ouvi, de que o nosso presidente lá atrás, Costa e Silva, numa viagem aos Estados Unidos, alguém bate na sua porta no hotel e ele diz between. Essa é a piada. Between é entre, mas between significa entre duas coisas. Entre duas coisas. O entre de entrar é come in. Come in, entre, não between. A pessoa ficou lá fora entendendo o que está querendo dizer, né? São duas coisas completamente distintas. Pois bem, a Bíblia foi escrita em grego e por vezes uma única palavra, para nós no português, entre, significa as duas coisas. O verbo entrar e ficar entre duas coisas ou duas pessoas. Mas no inglês não, são duas palavras distintas. Isso acontece nessa tradução. O verbo utilizado aqui por Mateus e o que Jesus proferiu é o verbo plerol. O verbo plerol no grego, ou pleru, não significa obedecer. Significa ir até o fim. Sabe quando a gente diz assim, olha, eu vou correr a São Silvestre, mas você vai cumprir o trajeto todo? Sim, eu vou cumprir. Não, eu vou fazer só 8 quilômetros, eu não vou cumprir o trajeto todo. Ah, a professora deu uma tarefa, são 8 exercícios, você cumpriu tudo? Está dizendo, você completou, você foi até o final, você cumpriu o trajeto, você completou a lição de maneira completa. A palavra cumprir para nós tem dois significados. Pode ser o cumprir de obedecer, mas nesse caso aqui, para nós, na língua portuguesa, parece um jogo de palavras. Jesus não disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir, ou seja, para fazer o que está escrito. Ele disse, eu não vim aqui para destruir a lei, mas eu vim para completar o seu sentido. Eu vim para levar o sentido da lei até o seu final. Vocês ainda não sabem tudo. O que os escribas e fariseus estão dizendo é uma interpretação parcial e hipócrita. Nós vamos andar mais algumas milhas.
Esse episódio do pensamento do isolamento, ele é muito importante. Você pode falar, mas o Zé não falou coisa muito diferente do que eu já ouvi? Beleza, mas ele é fundamento para todo o resto que Jesus diz nesse trecho do capítulo 5 do Sermão do Monte. Porque hoje nós vivemos encontrando pessoas que perguntam, a gente pode ou não pode? É certo ou é errado? O que eu devo fazer para obedecer o que Deus quer? E Jesus está dizendo às multidões que estão ao seu redor e aos seus discípulos, antes de vocês compreenderem o que é o certo e o errado, o que a lei diz sobre certo e errado, vocês precisam entender o que é ter essa lei completa, um pouco mais adiante, qual o sentido dela de uma maneira mais ampla, para que vocês não fiquem apenas nessa coisa de o que é certo e o que é errado. Mas existe o certo e o errado? Claro que existe. Existe o que eu devo fazer e o que não devo fazer? Claro que sim. Aliás, nossos filhos, quando são pequenos, nós os tratamos no estrito cumprimento da lei. Filho, isso não deve ser feito. Filho, isso deve ser feito. Filho, isso aqui não, isso aqui sim. Paulo diz isso aos Gálatas. Nós estamos num momento onde a lei tem uma tutela, como se nós fôssemos menores. Nossa idade ainda não diz pra gente que nós podemos tomar nossas decisões. Mas o estrito obedecer da lei não nos forma. O que nos forma é a educação dos nossos pais. Porque, passado um certo tempo, esse filho vai poder decidir o que ele vai fazer ou não. E não terá mais o seu pai dizendo, faça ou não faça. Ele vai fazer aquilo que ele achar que deve fazer. O problema não é o certo e o errado, o problema é o que eu acho. O problema não é cumprir a lei, o problema é quem eu sou. O problema não é a lei que está externa a mim, mas aquela que está escrito na minha alma, ou escrita na minha alma. Jesus está dizendo, eu não vim destruir. Mas ele também não está dizendo, eu vim para fazer tudo o que está escrito nela. Porque se fosse para isso, ele não precisaria ter vindo. Bastam os profetas, os escribas e os fariseus, e toda a lei seria cumprida, porque eles as cumpriam. Mas ele disse, eu vim dar um sentido completo. Os próximos episódios do nosso Pensamentos do Isolamento, espero que você cresça bastante no Evangelho e compreenda tudo que Jesus quis nos ensinar. Let's go, let's rock. Ou melhor, let's blues.